Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, coloração pessoal e consultoria de imagem. Sejam todos bem-vindos. O tema do vídeo de hoje é qual é a bolsa, que mais combina com cada pessoa, falando aqui de contraste. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não se trata de certo e errado, e sempre nós vamos tratar de harmonia, replicar nas nossas roupas, nos nossos acessórios, as características que estão presentes no nosso conjunto, da nossa beleza individual, pessoal. Nós não precisamos fazer a coloração pessoal, o teste de cores, para saber o nosso contraste. Nós, profissionais da coloração pessoal, usamos uma escala que vai desde o mais branco, o branco mais puro, passa pelo cinza, que ali no caso tem adição, o branco tem adição de preto, até chegar num preto mais profundo. Então a gente usa essa escala como parâmetro para determinar qual é o contraste da pessoa. Então a gente tira uma foto da pessoa que está fazendo, qual nós estamos fazendo, o teste, enfim, e da nossa cliente, e nós encaixamos, fazemos uma montagem com essa escala e a foto da pessoa em preto e branco. Então, para saber qual é o contraste dela. Mas nós podemos também, vocês vão poder, com as orientações de hoje, gente, saber qual é o contraste de vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te dar muitos insights, vai mudar completamente como você enxerga hoje o seu guarda-roupa, os seus acessórios. Gente, o que é contraste? É a diferença que nós temos da tonalidade da nossa pele em relação ao nosso cabelo, os nossos olhos, a nossa sobrancelha, ok? Lembrando que contraste, ele pode mudar quando nós mudamos a cor do cabelo. Então, se você deixar seu cabelo natural, como é o meu caso, que ele é branco, eu mudei o meu contraste. O meu contraste antes era um médio, porque eu tinha o cabelo um loiro mais fechado, tipo um castanho acinzentado, ok? Então eu tinha um contraste médio e hoje eu tenho um contraste baixo claro. Isso significa também que a nossa cartela de cores, ela não muda nunca. Muda se caso você fez um teste que no final das contas não fechou, enfim, e você vai ter que refazer porque aquela cartela não era sua. Então, nesse sentido, mas a nossa cartela, uma vez definida, enfim, ela não vai mudar porque nós mudamos a cor do nosso cabelo. Por exemplo, no meu caso, se antes eu tinha um cabelo mais escuro, eu tinha um pouco mais de profundidade, um pouco mais de elementos escuros na minha paisagem. E como eu tenho uma cartela que essencialmente é de cores um pouco mais neutras, mais acinzentadas e mais claras, mas mesmo assim eu também tenho a banda das cores um pouco mais escuras. Todas as cartelas têm cores mais claras e cores mais escuras, o que favorece a gente usar justamente, privilegiar algumas tonalidades no caso da gente mudar a cor do nosso cabelo, inclusive também quando a gente quer adaptar essa cartela para estações mais iluminadas, como é o caso da primavera e o verão, e usar as cores mais escuras, como eu faço, eu gosto muito de usar as cores mais escuras da minha cartela no inverno, no outono. Então a gente pode ir manejando, enfim, essas cores conforme as estações e também à medida que a gente vai tendo lá eventualmente uma vontade de mudar a cor do cabelo, ok? Então as cores, elas reagem com o nosso subtom, não é a primeira camada, ok? Isso confunde muitas pessoas, mas é uma camada mais profunda e por isso que as cores que nós usamos perto do rosto, da cintura, pelo menos da cintura para cima, seja roupas, acessórios, maquiagem, são essas cores mais próximas do rosto que a gente precisa ter um maior cuidado. Por isso que algumas pessoas não ficam bem, por exemplo, com uma cor muito quente, como o caso do laranja, enfim, e ficam melhor com cores frias, ou outras ficam melhor com cores quentes, e outras pessoas, então, como é o meu caso, que eu tenho uma cartela fria, eu fico melhor com cores mais suaves e frias. Mas, resumindo aqui, a nossa cartela não muda. O nosso contraste pode mudar, então, quando nós mudamos a cor do nosso cabelo. Dito isso,
As bolsas, elas não ficam perto do rosto. Você pode usar a cor da bolsa que você quiser, não tem problema nenhum. Mas estamos falando aqui, como eu falei no início do vídeo, sobre harmonia. Que sentido faria uma pessoa com as minhas características, né, que eu tenho essa diferença de pele, olhos e cabelo mínima, é tudo muito claro. Que sentido faria eu ter, por exemplo, bolsa preta, enfim, cores muito escuras, um azul marinho muito escuro? Eu tenho azul na minha cartela, tem essas cores um pouco mais escuras, mas não faria sentido. Por que não faria sentido? A bolsa fica longe, ela não interfere com o nosso subtom diretamente, ou seja, perto do rosto. Mas estamos falando de harmonia. Então, como eu falei, que sentido faz eu ter bolsas muito escuras? Nenhum. Agora, pensem, né, uma pessoa com a pele clara e com o cabelo bem escuro. Supondo que eu fosse pintar meu cabelo de preto. Eu aumento o meu contraste de baixo claro, ele vai para um contraste alto. Muda a minha cartela? Não. Eu só vou ter que adaptar as cores. Se antes, agora, por exemplo, hoje eu estou com tons de lavanda. Então, essas cores claras, de repente, me apagariam se eu tivesse um cabelo muito escuro. Então, a partir do momento que eu pinto meu cabelo de preto, eu tenho esse contraste alto, eu vou harmonizar com quais cores? Falando no todo, roupas, acessórios. Esses contrastes altos, vermelho com azul, branco e preto, em todas as cores distantes entre si, que agora não me favorecem. Então, se eu tenho esse conhecimento, a partir do momento que eu conheço as minhas características, então você do outro lado, você tem características como as minhas, você tem contraste alto, ou quem sabe o seu contraste seja médio. Eu só vou falar aqui desses 3 contrastes para vocês não se confundirem, ok? Então, contraste médio são pessoas que têm uma diferença média, de repente ali uma pele mais dourada, uma idade mais assim amarronada, com um cabelo castanho, né? Então, essa diferença ali do cabelo para a pele, ela tem uma diferença, mas ela não é tão grande. Nesse caso, né, as pessoas também, eu diria que entre todos os contrastes, esse é o contraste que melhor se adapta, porque ele está entre o mais claro e o mais escuro. Não vai ter problema, né? Não vai chamar tanta atenção, não vai ser, digamos assim, tão impactante, né? Como no caso, uma pessoa clara como eu. Da mesma forma, uma pessoa que tem a pele escura e tem o cabelo branco, né, com a idade, enfim, ela resolveu assumir os cabelos brancos, então ela tem a pele escura, cabelo branco, ou tem uma pele escura e o cabelo naturalmente mais claro, ou pintou o cabelo mais claro, né, então ela tem também esse contraste médio ou alto. Então, essas pessoas de contraste alto vão ficar bem, por exemplo, né, faz sentido para essas pessoas ter uma bolsa preta, ter uma bolsa vermelho, um tom de vermelho mais escuro, um verde escuro, um marrom bem profundo, um cinza chumbo, enfim, essas cores mais escuras vão harmonizar muito bem, da mesma forma, né, que ela também vai ficar bem com cores mais claras, porque ela tem isso na paisagem dela. Vou citar aqui também o contraste baixo-escuro. Então, ao invés, né, da pessoa ter as características todas claras, pouca diferença, essa pessoa tem todas as características muito escuras, ou seja, a pele escura, o olho escuro, né, a sobrancelha, enfim, o cabelo. Nesse caso, ela tem contraste baixo escuro e ela vai ficar bem, né, replicando isso também nos seus acessórios e nas suas roupas, trazendo mais, né, cores mais escuras da sua cartela. Os azuis mais profundos, os terrosos mais, né, realmente mais escuros, o preto. Então, todas essas cores, o vermelho, um vinho bem mais fechado, enfim, elas vão harmonizar muito bem com essa pessoa e ela não tem características muito claras. Então, ela não vai ficar tão bem, né, com cores mais claras. Isso não significa que ela não possa usar. Gente, voltando para as bolsas, novamente citando a harmonia, quais são as suas características? Você tem características de contraste baixo como eu? Você tem um contraste alto, seu cabelo é mais escuro e a pele é mais clara, ou o inverso, né? Então, gente, eu vou comprar uma bolsa, eu preciso de uma bolsa nova, né? Não tenho mais nenhuma bolsa. Ou você, né, vou fazer uma bolsa em crochê, qual a cor que eu faria? Né? Ou alguém te pergunta isso. Então, olhe para você.
Quais são as suas características? Eu, Márcia, não tenho nenhuma bolsa, ou estou precisando de uma bolsa nova, uma bolsa coringa. Que cor que eu faria? De repente uma cor, um branco, um bege, uma cinza, um off-white, né, um rosinha, azulzinho. São cores, né, que combinariam com uma pessoa com as características claras como eu. Agora você tem um cabelo escuro, tem uma pele branca, tem um contraste alto. Você pode, de repente, investir numa bolsa preta. Mas se você também optar, né, se você já tem uma bolsa preta, porque eu acho que o preto aqui é um coringa, um azul marinho, né, também é interessante, um cinza chumbo, enfim, é uma aposta muito boa, né, para quem tem um contraste alto. Quem já tem uma bolsa mais escura, também pode investir numa bolsa branca, off-white, uma bolsa clara, porque essa pessoa, ela fica bem com esse jogo de claro e escuro. E por falar nisso, é interessante, né, que as bolsas, as duas bolsas que eu fiz, brancas, que eu me lembre, né, como pedido, enfim, de cliente, as duas clientes tinham contraste alto. As duas têm a pele bem branquinha e o cabelo bem escuro. Então, muitas vezes a gente já replica no nosso armário, né, nos acessórios, nas roupas, por intuição. A gente já replica as cores, o contraste que nos é inerente. Mas nem sempre é assim. E às vezes a gente replica, mas não tem certeza, porque o que falta, de repente, é um pouquinho mais de conhecimento. Você tem um contraste alto, né, você tem pele clara, cabelo escuro, então você pode apostar, né, em cores que contrastam, você pode, né, no caso das bolsas aqui falando, você pode apostar para criar uma harmonia no seu armário, para não investir numa cor que de repente não tenha nada a ver com você. Você pode sim apostar no branco, no preto, sempre lembrando que né, se eu optar, você que tem características mais claras, optar de repente por uma bolsa preta, né, uma bolsa azul, enfim, tons mais escuros, isso também é possível quando a pessoa trabalha a imagem dela, a intenção de imagem. Por que uma pessoa ela quer, né, ela quer investir nesses contrastes mais altos? Porque os contrastes mais altos, gente, falam justamente, principalmente, né, as cores escuras, falam de posicionamento, de mais força, né, de autoridade. Então, muitas vezes a pessoa vem justamente procurar um consultor de imagem para trabalhar, né, esse processo todo, passar essas características, descobrir o seu estilo e fazer uma transição de carreira. Então, ela quer tonalidades mais escuras, ela vai optar tanto na roupa e acessórios, porque ela quer trazer esse poder para a imagem dela, né? Então, faz sentido, né, uma pessoa clara querer, né, de repente usar uma bolsa, até roupas mais escuras, sim, ou também quando a pessoa tem características do estilo dramático, até do sensual também. O dramático gosta desses contrastes altos. Então, de repente, eu quero trabalhar a minha imagem, ou eu tenho, né, gosto muito desse estilo dramático, já tenho um vídeo sobre esse estilo, recomendo que vocês assistam, né, e por falar em tons mais claros, eles refletem o quê? Maior acessibilidade. Então, pessoas que usam cores mais claras, né, a gente faz essa leitura, são pessoas mais acessíveis, né, enquanto as pessoas que usam muito cores escuras, né, que predominam os tons escuros, são pessoas que, de alguma maneira, estão sinalizando um pouco mais de afastamento. Não? É interessante a gente trabalhar, né, esses tons, né, como argumentos para transmitir o desejo de imagem. Assistam quantas vezes for necessário e depois vocês comentem se tiverem alguma dúvida, se gostaram das dicas, enfim. Então é isso, gente. Não se esqueçam de então, curtir, comentar, se inscrevam no canal para você não custar nada, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo.